Olá, olá. Entramos ao vivo. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal, bom dia. Bom dia a todo mundo. Sejam bem-vindos mais uma semana de estudo, de crescimento. Arrumando meu texto aqui. Vamos entrando aí. Bom dia para todo mundo, sejam bem-vindos. Esse é o nosso tempinho no meio da manhã para a gente parar meia hora, ouvir a palavra de Deus, aprender algumas coisas, sermos por ela desafiados e depois a gente ora. Então, quero te dar as boas-vindas. Você que está conhecendo agora esse é um ambiente de estudo, é um ambiente despretensioso, mas ao mesmo tempo um ambiente assim ousado porque quando a gente abre a palavra de Deus, ela pode trazer desafios grandes, né, e valiosíssimos para a nossa vida e para a nossa jornada. E hoje, conforme prometido, para quem tem acompanhado, hoje eu vou começar um novo ciclo de estudos. Vou esperar o pessoal entrar aí para a gente dizer então do que se trata. Vamos entrando. Deus abençoe vocês que estão entrando aí, sejam todos bem-vindos. Bom dia, Renata. Bom dia a todo mundo. Para quem tem orado pela minha vida, minha saúde, minha casa, eu agradeço de coração. Estou bem. Se eu tiver com Covid, eu estou com sintomas muito fracos, né? Só uma indisposição mesmo geral. Mas de qualquer forma, a gente, né, optou em ficar fazendo tudo de casa agora para não expor a nossa equipe de transmissão lá da igreja a nada. Então é isso. Mais quarentenados do que nunca, ok? Beleza, meu irmão Daniel tá entrando aí, minha esposa Cíntia, coisa linda, entrou, a dona Shirley. Deus abençoe vocês. Vamos lá, gente, nós já estamos na 22ª live, são 3 por semana, então a gente está aí há 7, é isso mesmo? 7 semanas, entrando na nossa 8ª semana de live. O que tem sido muito bom, porque a gente tem conseguido completar alguns passos importantes. Se você não tem acompanhado, a gente já fez, tá tudo lá no YouTube, tá? O YouTube da igreja tem todos os episódios gravados, são episódios de meia hora, é o tempo que dura essa live. A gente já fez a primeira e a segunda carta de Pedro, conteúdo enorme, denso, mas de muito significado para nós, especialmente nos dias da pandemia, tá? A gente fez a primeira, segunda e terceira carta de João, conteúdo bem mais rápido, enxuto, mas igualmente profundo e desafiador. E hoje eu vou começar a carta de Tiago. A carta de Tiago é uma das cartas mais preciosas para mim, pelo menos, no Novo Testamento. E eu vou já te dizer por que a gente vai entrar nas questões introdutórias da carta de Tiago, mas eu já vou dizendo para você, ela é uma carta que mexe muito com as nossas estruturas de conforto. Ela é uma carta que chacoalha a nossa zona de conforto. Vai ser, eu tenho certeza, vai ser um tempo muito bom. Eu creio que vai ser um tempo de muito desafio e um tempo de, como a gente pode dizer assim, um santo incômodo, um santo chacoalhado aí da parte de Deus para tirar a gente de possíveis zonas de conforto e abrir os nossos olhos para o nosso papel, nossa presença e relevância no mundo que a gente vive. E eu tenho consciência de que eu falo isso não apenas para quem é crente de igreja, mas para quem é cristão e crê na palavra de Deus, crer na Bíblia Sagrada, crer que o que está escrito aqui é de alguma forma mensagem de Deus para a sua vida. Eu creio que isso vai certamente chacoalhar muito as nossas estruturas. E eu oro a Deus que Ele então nos conduza, ok?
Vamos fazer uma rápida oração e aí eu quero entrar com você na carta de Tiago. Pai, queremos te agradecer pela riqueza da tua palavra e pela oportunidade que nós temos de estudá-la, de buscar conhecê-la de maneira mais profunda e mais relevante. Obrigado porque há anos e anos o Senhor tem me ensinado e me convencido a deixar de olhar para ela como apenas um livro de religião e tentar entendê-la e absorvê-la como um manual de prática de vida. Por isso eu te agradeço e peço que o Senhor conduza esse nosso tempo que começa hoje, Deus, de estudo da carta de Tiago. Pedimos a orientação do Teu Espírito Santo. No nome de Jesus, amém. Amém, gente. Maravilha. Então vamos lá. Primeiro de tudo, quando o autor de Tiago se apresenta, ele vai dizer, deixa eu colocar aqui, ele vai dizer o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Esse é o primeiro verso da carta de Tiago. Hoje a gente vai ficar só aqui nesse primeiro verso. Essa palavra Tiago no grego é Iacobos, que vem do hebraico Jacó. Olha que interessante, né? No inglês, o Tiago foi traduzido por James, mas no hebraico vem Jacó. Então esse camarada aqui que a gente está acostumado a chamar de Tiago, veja só, homônimo do patriarca dos judeus, né, do patriarca da fé judaica, que acaba sendo da nossa fé cristã, Abraão, Isaac e Jacó. Então o Jacó, que é o Tiago, ele aparece em alguns momentos do Novo Testamento, mas a gente precisa diferenciar quem é quem aqui agora. Por exemplo, lá no capítulo 3, do Evangelho de Marcos, versos 17 e 18, o evangelista está colocando o nome dos discípulos de Jesus. Aí ele fala de 2 Tiagos, um que era o filho de Timeu, e o filho de Zebedeu, esse daí era irmão de João, e depois ele fala do filho de Alfeu. Não é nenhum desses 2 Tiagos, ele não era discípulo de Jesus, pelo menos nesse momento, veio a ser depois. No capítulo 6 do Evangelho de Marcos, verso 3, aí sim, diz assim, ó, as pessoas se perguntavam assim, ó, não é este o carpinteiro, se referindo a Jesus, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa de Jesus. Aqui é para identificar que esse Tiago, ou Jacó, era esse meio-irmão de Jesus. E possivelmente mais velho de todos, tá? Porque era costume na época você listar o nome dos filhos do mais velho para o mais novo. Então repare que no capítulo 6, verso 3 de Marcos, o primeiro nome que aparece na lista dos meio-irmãos de Jesus, eu digo meio-irmãos porque não eram filhos do mesmo pai, eram da mesma mãe, né? Jesus foi concebido pelo Espírito Santo a Maria. Então, diz que ele era irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão. Esse Judas, muito provavelmente, é o que escreve lá uma das últimas cartas do Novo Testamento. Mas volta para o Tiago. Esse Tiago, então, que era um meio-irmão de Jesus, ele se tornou um líder da igreja cristã em Jerusalém. No capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, está acontecendo o grande e importantíssimo Concílio de Jerusalém. Foi uma reunião onde o apóstolo Paulo, Barnabé, o próprio Tiago aqui, Pedro, eles participaram para conversar sobre o evangelho indo aos gentios. Pode ou não pode? Tem que circuncidar ou não tem? Tem que seguir costumes judaicos ou não? Tem que zelar por regras dietéticas do judaísmo ou não? Então, no Concílio de Jerusalém, que aconteceu, claro, em Jerusalém, imagine quem foi o líder desse concílio. O líder da igreja cristã em Jerusalém, que era este Tiago. Diz aqui no verso 13,
que o Tiago pede a palavra e fala em tom muito decisivo, chama a atenção de todos, como quem diz, agora vai falar o líder aqui do concílio, tá? Então esse sujeito, ele se tornou uma figura muito importante no cristianismo do primeiro século. Mas por que eu estou te dando essas informações históricas? Porque é importante para você ver o crescimento, o desenvolvimento para que Tiago chegasse onde ele chegou. Eu vou te lembrar algumas coisas que talvez você não se recorde, mas a gente dá uma picotada assim nos evangelhos e junta alguns fatos. Olha só, no capítulo 7 do Evangelho de João, verso 5, diz que Tiago, os irmãos de Jesus, incluindo Tiago, não criam nele. Os irmãos de Jesus não criam nele. Então, enquanto Jesus estava passando pelas regiões da Galileia, indo para o sul, Judéia, voltando para a Galileia, curando, ensinando, expulsando demônios, e as pessoas iam sendo arrebanhadas por esse bom pastor, os irmãos de Jesus não criam nele. Então, durante o ministério terreno de Jesus, Tiago, esse irmão dele, irmão mais velho, meio irmão mais velho, não cria em Jesus. Depois, Atos capítulo 1, verso, eu digo que ele é irmão mais velho em relação aos demais, tá? Para não ficar mal entendido. Jesus foi o primeiro filho da Maria, depois teve outros, mas o provável seguinte foi esse Tiago, tá? Fecha parênteses só para explicar. Então, em Atos 1, verso 14, diz que tanto a mãe, Maria, como os seus demais irmãos, após Cristo ter ressuscitado dos mortos, se juntaram ao movimento de Jesus. Então, estes irmãos de Jesus que não criam, que ficavam incrédulos, que talvez por essa coisa da familiaridade, peraí, a gente não cresceu com ele dentro de casa, a gente não jogou bola junto, a gente não fez trabalho de carpintaria junto, como assim ele está dizendo que é o Messias agora? Então talvez por esse aspecto que às vezes nos afasta tanto do Senhor, chamado familiaridade, o Tiago não creu em Jesus enquanto vivo, enquanto presente em seu ministério público, tá? E aqui eu abro um parênteses para dizer o quanto é ruim, o quanto é improdutivo e perigoso o cristianismo, ou melhor dizendo, a pessoa de Jesus, se tornar apenas um item com o qual você se familiariza na religião, na religiosidade. Quando você vai à igreja domingo, volta, senta, levanta, faz a sua prece, faz a sua oração, quando se torna muito rotineiro, familiar, num sentido pejorativo, entende? Quando eu digo que Jesus tem que ser familiar no sentido de intimidade, de presença, aí são outros 500. Mas eu estou falando no sentido ruim, no sentido pejorativo de dizer, olha, já faz parte de uma rotina fria, mecânica. É isso que eu estou chamando negativamente de familiaridade. A familiaridade nos tolhe de viver o deslumbre, o assombro, o encantamento com esta figura chamada Jesus Cristo. Então esse Tiago, talvez, eu estou explorando aqui, por esse aspecto da familiaridade, né? Cresceu junto, menino, fizeram cadeira junto lá na carpintaria de Nazaré, jogaram bola, talvez por isso não creu, ou seus irmãos não creram no ministério público de Jesus. Porém, depois que ele foi crucificado e ressuscitou no terceiro dia, o capítulo 1, verso 14 de Atos dos Apóstolos diz então que eles se uniram a esta fé apostólica, como era chamada. E aí você vai ver, eu já disse no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, verso 13, mostra então esse Tiago como um grande líder da igreja em Jerusalém. Em Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 2, verso 9, aí Paulo mostra quem de fato era esse Tiago. Eu vou ler aqui para você o capítulo 2, verso 9. Paulo chama, juntamente com João e com Pedro, chama Tiago, sabe de quê? De coluna da igreja. Olha que forte. Esse camarada que talvez, repito, pela familiaridade, acabou não crendo, acabou não se deixando tocar
pela divindade assombrosa e amorosa de Jesus Cristo, mas que creu após vê-lo ressurreto e depois se tornou um líder da igreja, ele era, segundo o próprio apóstolo Paulo, Gálatas 2,9, depois você vê lá, junto com João e com Pedro, ele era uma coluna da igreja. Pois bem, este Tiago foi martirizado no ano 62 depois de Cristo. Grande líder da igreja em Jerusalém, enfrentava perseguição da parte de judeus que não queriam aqueles cristãos, na cabeça deles, desviando as leis judaicas. Eles tinham Jesus como alguém que havia desviado a lei de Moisés. Então, para eles, qualquer expressão do dissidente Jesus de Nazaré era uma ameaça. Então eles queriam de qualquer forma terminar com o movimento cristão, e aí de fato esse Tiago sofre muitas perseguições, tanto dos judeus como do próprio Império Romano. No ano 62 ele é martirizado. Esse é um evento histórico, está registrado nos livros da história romana, escrito pelo Flávio Josefo, um historiador judeu que serviu ao Império Romano. Então está lá, no ano de 62. Acredita-se que essa carta de Tiago foi escrita no final dos anos 50, começo dos anos 60. Pouco tempo depois ele seria martirizado. O tema dessa carta é que me cativa e que me chama tanto a atenção, porque Tiago fala de uma fé que funciona. Ele fala de uma fé que é prática, uma fé que resulta em algo. E como essa fé em Jesus Cristo, ela vai resultar numa prática que vai trazer implicações para todas as áreas da minha vida, para a minha prática cotidiana, doméstica, para a minha prática profissional, para a minha fala. É aqui na carta de Tiago, onde ele vai dizer que com a mesma boca nós podemos louvar a Deus e amaldiçoar o próximo. Então a preocupação e o cuidado que temos que ter com o uso da nossa língua. É nesta mesma carta que ele vai falar que as obras de caridade, de amor ao próximo e auxílio ao pobre são uma consequência visível, natural e inevitável da nossa fé. Portanto, uma fé que não se desdobra numa prática de apoio e amor ao próximo é uma fé da qual se deve suspeitar. Então, o tema geral da carta de Tiago é esta fé que vira prática. É uma fé que funciona no dia a dia. E eu acho que a gente precisa disso agora, queridos. Por isso eu escolhi. Tive dificuldade de escolher ou de entender da parte de Deus que assunto nós poderíamos estudar agora que a gente terminou semana passada as cartas de João. E aí, de repente, eu olhei para a carta de Tiago e falei, tá aqui, é isso. É isso, Deus confirmou no meu coração. Nesse momento de pandemia, nesse momento de quarentena, aqui em Fortaleza a gente está vivendo esse lockdown, né? O pessoal fazendo uma comédia aí com o nome lockdown, em pleno Ceará. A gente não sabe nem o que é lockdown, mas esses são outros 500. Mas nesse período, gente, eu tô rindo, mas é para não chorar. Tanta gente com depressão, com angústia, com crise de pânico, com ansiedade em níveis altos por causa deste tal de lockdown, com medo do coronavírus, e tudo isso é tão justificável, tão compreensível. Nesse momento a gente precisa de uma fé que não é teórica, que não é dogmática, que não está apenas em frases e declarações bonitas de livros religiosos, mas é uma fé que funciona na prática. É uma fé alicerçada, sim, nas doutrinas bíblicas e na pessoa de Jesus Cristo, para quem toda doutrina aponta. E porque olha para ele, então se desdobra numa prática. A gente precisa dessa fé que se desdobra em algo concreto do dia a dia. Sabe, a gente vê muito conteúdo aí pela internet, né? A gente vê muita live, muitos estudos e tal. E às vezes a gente percebe, gente, assim,
com todo respeito, sabe? Mas gente falando sobre religiosidades, sabe? Sobre questões assim muito presas a uma letra que é fria, que não se desdobra numa prática, sabe? Muita doutrina, muita coisa sistematizada que não vira prática real, que não leva Jesus para o dia a dia e traz conforto, consolo e atitude transformadora para o mundo. Então a carta de Tiago, para mim, ela é a antítese de toda essa teorização de fé. Entende o que eu estou dizendo? Ela coloca todo esse conceito do que Jesus falou na prática. E se você prestar atenção, e eu vou te mostrar isso ao longo dos nossos estudos, você vai ver que Jesus tem duas grandes fontes para inspirar Tiago a escrever essa carta. Tiago, na verdade, bebe de duas grandes fontes. Primeira delas, ele bebe dos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, que, na verdade, ele nem tinha o Evangelho de Mateus escrito na época, mas é o que Mateus vai registrar lá nos capítulos 5, 6 e 7, que você já sabe que é nada menos do que o Sermão do Monte. Tiago bebe muito das palavras de Jesus. Provavelmente ele não esteve presente no Sermão do Monte, mas certamente essas palavras ecoaram muito por toda a região de Israel depois que Jesus partiu e foi assunto aos céus. Então Tiago pega do Sermão do Monte, e Tiago, como um bom judeu, pega também, isso está presente em todo o tecido da sua carta, ele pega os capítulos de 1 a 9 do livro da sabedoria dos provérbios de Israel. Os provérbios lá do rei Salomão, capítulo 1 a 9, traz temas ali que estão todos aqui dentro dessa carta. Então, eu estou animado para estudar esse texto com vocês. Como eu disse, hoje foram questões introdutórias. O público para quem o Tiago escreve é as 12 tribos espalhadas pela terra. A priori a gente acha que ele está escrevendo só para judeus, mas a gente abre o entendimento quando a gente vê que este Tiago, líder do concílio de Jerusalém, vai dizer que o Israel de Deus agora transcende apenas aquele espaço físico geográfico, é qualquer pessoa que veio fazer parte da família de Jesus, e isso inclui os gentios. Então as 12 tribos de Deus espalhadas pelo mundo, sou eu e você que não somos necessariamente judeus, tá? Os gentios todos fazem parte deste novo Israel de Deus, e ele escreve isso debaixo de um tempo de perseguição, tanto do Império Romano, mas muito mais forte do judaísmo legalista e religioso da época. E quando Tiago escreve essa carta, ele diz: olha, nossa fé em Jesus Cristo não vai se manter se ela ficar apenas dentro desse escopo frio, literalista, doutrinário e sem aplicabilidade prática. Então é um livro que nos leva para a prática, é um livro que bota os nossos pés no chão. É nesse livro que Tiago vai dizer aquela famosa frase quando ele diz: olha, mostra-me a tua fé sem obras, que eu, pelas minhas obras, te mostrarei a minha fé. Que Deus nos dê esse discernimento, que Deus nos acrescente bastante e que esse estudo nos edifique para a sua glória. Amém, gente? Quero te convidar então a continuar caminhando comigo, segundas, quartas e sextas, com ou sem Covid. Nós vamos estar aqui para aprender e crescer mais com a carta de Tiago. Ou, se você viu desde o início, você vai entender a carta de Jacó. O nome do Tiago aqui é nada mais, nada menos do que o nome judeu Jacó. Vamos orar agora. Quero orar pela sua saúde, quero orar por pessoas que podem estar enfermas. Esse é o momento em que você vai apresentar nomes perante o Senhor. Vamos orar para que Deus também traga paz e calma às nossas mentes e aos nossos corações. Quero pedir pelo nosso país, pelos nossos governantes, quero pedir por estratégias sensatas e de Deus, para que os nossos governantes saibam a hora e o modo certo de voltar, de abrir comércio. Tudo isso que a gente está tão ansioso para que aconteça tem que ser do jeito certo e na hora certa, e eu creio que essa sabedoria vem de Deus. Amém? Vamos orar juntos então por isso?
Deus amado, Deus querido, nós estamos aqui para mais uma semana que se inicia, Deus. Muitos de nós, se não todos, de certa forma e em níveis diferentes, temos vivido o estresse de dias difíceis, dias de ansiedade, de incertezas, dias, ó Deus, de muitas e legítimas preocupações com o futuro, com os negócios da família. Deus amado, tem misericórdia, Senhor. Tudo isso traz tanta inquietação aos nossos corações. Mas eu oro para que o Senhor venha sobre nós como vieste aos discípulos naquela noite em que o mar da Galileia se agitava e o Senhor então simplesmente acalmou as águas turbulentas, questionou a fé daqueles discípulos e fez com que tudo se acalmasse. Não só a tempestade do lado de fora, mas a tormenta do lado de dentro. Eu oro, Deus, para que corações que estejam atormentados agora repousem, descansem em paz, porque o Senhor está presente na nossa embarcação. Isso faz toda a diferença, Pai. Oramos, meu Deus, pelos nossos governantes. Deus querido, abre os olhos, abre os ouvidos, abre o coração, sejam eles cristãos ou não, nós cremos que é o Senhor quem inclina o coração do rei, assim nos diz a tua palavra no livro de Provérbios. Por isso, Senhor, que o Senhor incline o coração dos nossos governantes para entenderem, meu Deus, o teu tempo e o teu modo de fazer todas as coisas e que estejamos sendo guiados pelo Senhor nesses dias. Deus amado, nós oramos também e por fim, por saúde. Pedimos, meu Deus, por cura. Eu oro, Deus, pela vida daqueles que estão enfermos, pela vida daqueles que estão esperando vagas e leitos nos hospitais. Oro, meu Deus, por aqueles que estão procurando medicação e não encontram em farmácias. Peço, Senhor, em nome de Jesus, por pessoas que estão angustiadas, Deus, na iminência de precisarem de serviço de saúde. Peço, meu Pai, que o Senhor traga cura. Oro para que o Senhor traga restauração física, em nome de Jesus, Deus. Nós oramos em nome de Jesus porque cremos no poder que há neste nome. Pedimos a tua paz e pedimos a tua condução nestas próximas lives, para que o Senhor nos dê entendimento da tua palavra, cative e desafie os nossos corações para vivermos esta fé prática. No nome de Jesus, amém e amém. Aleluia! Deus abençoe você, que possamos juntos caminhar na nossa fé em Jesus Cristo. Até quarta-feira. Na verdade, deixa eu te fazer um convite. Sempre faço, né? Vou deixar o aviso aqui. Hoje à noite eu vou ter uma live especial. Deixa eu pegar aqui o horário para não te dar informação errada. Hoje às 18 horas, no canal do Instagram do Shopping Rio Mar, tá certo? Qual que é o canal aqui? Deixa eu ver se eu acho. Tu bota aí Rio Mar, vai lá no Rio Mar, Fortaleza. Eu e o Oswaldo Júnior vamos estar falando sobre esperança nos tempos de medo e vai ser um bate-papo no Instagram do Shopping Rio Mar Fortaleza. Um convite bacana que a gente resolveu aceitar para poder espalhar a palavra de Deus, ok? Amanhã, às 5 horas da tarde, eu vou bater um papo com o Dr. Petrônio Leitão, pneumologista, e ele vai descomplicar o Covid para a gente, vai responder perguntas, vai esclarecer termos, remédios, quando buscar hospital, quando não, tratamentos, etc. Eu acho que vai ser um papo muito esclarecedor. E amanhã também, de 5 às 6, é esse papo com Petrônio. De 6 em diante, a Cíntia assume uma live no Instagram dela, Cíntia Levi, para as mulheres, numa temática muito legal sobre encontros com Jesus. Então fica aí essas dicas. No meu Instagram agora você tem um roteiro da nossa semana com todas essas lives que vão acontecer. Deus abençoe você mais uma vez e até o nosso próximo encontro na quarta-feira. Tchau, tchau, um abraço.